Tudo começou com um registro simples, quase irrelevante, em um boletim de ocorrência arquivado como evento sem evidências. Um homem que dirigia sozinho por uma estrada secundária afirmou ter parado para ajudar alguém parado no acostamento, pouco depois da meia-noite. Segundo o relato, a figura parecia humana, vestia roupas escuras e mantinha a cabeça baixa, como se estivesse ferida ou exausta. Quando o motorista se aproximou, percebeu algo estranho. Não havia reflexo algum nos faróis, como se a luz fosse engolida antes de tocar o corpo. Ainda assim, ele abriu a porta e perguntou se precisava de ajuda. A resposta veio em um sussurro abafado, impossível de entender. No momento em que tentou dar um passo à frente, o homem sentiu um peso súbito no ar, uma pressão que fez seus ouvidos zumbirem e o coração disparar. Em poucos segundos, a figura ergueu o rosto, revelando olhos completamente escuros, sem pupilas, sem brilho, fixos de uma maneira que provocava pânico físico. O motorista recuou instintivamente, entrou no carro e arrancou em alta velocidade. Ao olhar pelo retrovisor, não viu ninguém. Dias depois, ao revisar imagens da câmera veicular, percebeu algo ainda mais perturbador. O vídeo mostrava o carro parado, a porta aberta, mas nenhuma outra pessoa presente em momento algum. O caso teria sido esquecido se não fosse por outros relatos surgindo em regiões diferentes, sempre com padrões semelhantes. Pessoas que viajavam sozinhas à noite descreviam encontros com figuras aparentemente humanas, sempre em locais isolados, sempre acompanhados por uma sensação esmagadora de que algo estava errado antes mesmo de verem qualquer coisa. Um detalhe se repetia em todos os depoimentos: o silêncio absoluto. Não havia insetos, vento ou sons distantes, apenas um vazio sonoro que precedia o encontro. Uma mulher relatou ter visto uma criança parada no meio da estrada, imóvel, segurando algo que parecia um brinquedo antigo. Ao se aproximar, sentiu o mesmo peso no ar e a mesma pressão no peito. Quando piscou os olhos, a criança estava mais próxima, sem ter se movido. Em pânico, acelerou e fugiu. Posteriormente, soube que naquele trecho específico ocorreram diversos acidentes fatais envolvendo famílias inteiras, décadas antes. Nenhuma explicação lógica conseguia justificar por que pessoas desconhecidas descreviam as mesmas sensações, os mesmos olhares vazios e o mesmo terror inexplicável, mesmo sem qualquer conexão entre si. Com o aumento dos relatos, pesquisadores independentes começaram a mapear os locais dos encontros, identificando um padrão inquietante. Todos aconteciam em áreas associadas a tragédias mal documentadas, acidentes sem sobreviventes ou desaparecimentos nunca solucionados. Em muitos desses lugares, moradores antigos evitavam falar sobre o passado, como se houvesse um acordo silencioso para não relembrar o que aconteceu. Um investigador relatou que, ao visitar um desses pontos durante o dia, tudo parecia comum. Porém, à noite, a sensação mudava drasticamente. O ar ficava pesado, a visão parecia distorcida, e pensamentos intrusivos surgiam sem aviso. Em uma dessas visitas, uma equipe montou equipamentos de gravação de áudio e vídeo. As câmeras não registraram nada visível, mas os áudios captaram ruídos estranhos, semelhantes a respirações lentas e profundas, mesmo quando não havia ninguém por perto. Em determinados trechos, era possível ouvir algo que soava como palavras fragmentadas, repetindo frases incompletas, como se tentassem se comunicar, mas não conseguissem atravessar completamente alguma barreira invisível. O aspecto mais perturbador desses encontros sobrenaturais era o efeito psicológico duradouro nas testemunhas. Muitas relatavam sonhos recorrentes, sempre com o mesmo cenário do encontro, mas com pequenas diferenças a cada vez. Algumas afirmavam ouvir passos dentro de casa após o ocorrido, mesmo morando sozinhas. Outras sentiam uma presença constante, como se estivessem sendo observadas, especialmente durante a madrugada. Um homem que teve um desses encontros relatou que, semanas depois, começou a notar marcas inexplicáveis em seu corpo, semelhantes a impressões de dedos, surgindo e desaparecendo sem deixar hematomas. Médicos não encontraram qualquer explicação clínica. Psicólogos descartaram surtos psicóticos, já que os pacientes mantinham plena consciência e coerência. O mais estranho era que, ao serem questionadas, todas as testemunhas diziam a mesma coisa. Tinham a sensação de que aquilo não era um espírito comum, mas algo que parecia incompleto,
como se estivesse preso entre dois estados, tentando ser notado, tentando ser lembrado. Em um dos casos mais documentados, uma gravação feita acidentalmente por um celular trouxe um novo elemento à investigação. Um casal que caminhava por uma estrada rural à noite registrava um vídeo para enviar amigos quando, ao fundo, surgiu uma silhueta imóvel. Nenhum dos dois percebeu a presença naquele momento. Somente ao reverem o vídeo, notaram a figura parada a poucos metros, olhando diretamente para a câmera. O mais inquietante ocorreu quando aumentaram o volume do áudio. Era possível ouvir uma voz baixa, repetindo nomes que nenhum dos dois reconhecia. Especialistas analisaram o arquivo e confirmaram que não havia edição ou manipulação. A localização do vídeo coincidia com uma área onde, segundo registros antigos, ocorreu um acidente coletivo envolvendo trabalhadores migrantes cujos nomes jamais foram oficialmente listados. A gravação se espalhou entre pesquisadores, sendo considerada uma das poucas evidências visuais desses encontros, ainda que não explicasse sua origem ou intenção. Até hoje, não existe uma explicação definitiva para esses encontros sobrenaturais que continuam sendo relatados em silêncio, muitas vezes apenas em fóruns fechados ou depoimentos anônimos. O padrão se mantém: isolamento, sensação de peso no ar, figuras que imitam a forma humana, mas falham em parecer vivas. Não há mensagens claras, não há ataques diretos, apenas a presença e o impacto psicológico profundo que deixam para trás. Alguns pesquisadores acreditam que esses encontros não são aleatórios, mas respostas a algo que aconteceu e nunca foi devidamente reconhecido. Outros afirmam que são manifestações de algo que não pertence completamente ao nosso plano, tentando interagir de maneira imperfeita. O que permanece incontestável é que, em estradas vazias, vilas esquecidas e locais marcados por tragédias, pessoas continuam encontrando algo que desafia qualquer explicação racional. E quase todas dizem a mesma coisa ao final do relato. O pior não foi o que viram, mas a certeza absoluta de que aquilo as viu primeiro. O caso começou a circular de forma discreta entre investigadores de fenômenos inexplicáveis, registrado apenas como uma sequência de depoimentos coincidentes vindos de pessoas que nunca se conheceram. Todos relatavam encontros ocorridos em locais fechados, principalmente elevadores, corredores de prédios antigos e hotéis de beira de estrada. O primeiro relato veio de um homem que trabalhava como segurança noturno em um edifício comercial desativado. Em uma madrugada comum, ao realizar a ronda, ele entrou no elevador para subir até o último andar. Assim que as portas se fecharam, sentiu uma mudança brusca no ambiente. O ar ficou denso, difícil de respirar, e o silêncio pareceu absoluto, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. No reflexo do espelho do elevador, ele percebeu que não estava mais sozinho. Uma figura alta, imóvel, surgia atrás dele, mas quando tentou se virar, não havia ninguém. O detalhe mais perturbador era que, no espelho, a figura continuava ali, encarando-o fixamente, mesmo sem existir fisicamente no espaço. A partir desse relato, outros começaram a surgir, todos com elementos extremamente semelhantes. Pessoas afirmavam ver reflexos que não correspondiam à realidade, sempre associados a uma sensação de terror intenso e paralisante. Uma mulher hospedada sozinha em um hotel antigo descreveu ter visto, no espelho do quarto, uma pessoa sentada na cama atrás dela, com a cabeça inclinada de forma antinatural. Ao se virar, o quarto estava vazio. Quando olhou novamente para o espelho, a figura havia desaparecido, mas deixou para trás marcas semelhantes a digitais no vidro, como se alguém tivesse pressionado as mãos ali. Funcionários do hotel confirmaram que aquele quarto específico era frequentemente evitado por hóspedes, apesar de nunca terem encontrado provas concretas de qualquer irregularidade. O mais inquietante era que esses encontros aconteciam sempre em locais onde o reflexo deveria oferecer segurança visual, mas acabava se tornando a origem do medo. Pesquisas mais profundas revelaram um padrão ainda mais inquietante. Muitos desses prédios haviam sido palco de mortes solitárias, pessoas que faleceram sem testemunhas, sem despedidas e, em alguns casos, sem sequer terem seus corpos encontrados imediatamente. Em um antigo edifício residencial, moradores relataram ver reflexos que se moviam com atraso, como se imitassem os gestos humanos com dificuldade. Um morador afirmou ter levantado o braço em frente ao espelho do corredor e percebido que o reflexo demorou alguns segundos para repetir o movimento. Nesse intervalo, a expressão refletida não era sua, mas algo vazio, sem emoção, observando com atenção. Especialistas em fenômenos psicológicos foram chamados, mas descartaram alucinações coletivas.
já que os relatos surgiam de forma independente, em épocas diferentes, sempre descrevendo os mesmos detalhes: atraso no reflexo, sensação de observação e um medo profundo e irracional. Com o passar do tempo, ficou claro que os efeitos desses encontros não terminavam no momento da experiência. Muitas testemunhas relataram mudanças significativas em seus comportamentos após o ocorrido. Algumas evitavam qualquer superfície reflexiva, cobrindo espelhos em casa ou apagando luzes para não ver o próprio reflexo em janelas à noite. Outras passaram a ter sonhos recorrentes nos quais se viam presas dentro de espelhos, observando o mundo real sem poder interagir. Um detalhe comum nesses sonhos era a sensação de que algo do outro lado tentava trocar de lugar, como se o reflexo desejasse ocupar o espaço da pessoa. Psicólogos não conseguiram associar esses sintomas a traumas comuns, já que a maioria dos envolvidos não apresentava histórico de distúrbios mentais. Todos descreviam a mesma impressão. Aquilo não queria assustar, queria ser visto, reconhecido, validado de alguma forma. O caso mais perturbador dessa sequência ocorreu quando um técnico de manutenção registrou algo inesperado durante uma inspeção de rotina. Ao testar as câmeras internas de um prédio antigo, ele percebeu que, em determinados horários da madrugada, os espelhos dos corredores refletiam movimentos que não existiam fisicamente. As gravações mostravam figuras atravessando os reflexos, caminhando de um espelho para outro, como se aquele fosse o verdadeiro espaço onde existiam. Nenhuma pessoa aparecia nas câmeras fora dos espelhos, apenas nos reflexos. Quando o técnico tentou revisar os arquivos novamente, parte das gravações havia desaparecido, restando apenas alguns segundos de imagens distorcidas. Especialistas analisaram o material restante e não encontraram sinais de edição ou falha técnica conhecida. O prédio foi parcialmente interditado pouco tempo depois, sem uma justificativa oficial clara. Até hoje, os chamados encontros dos reflexos permanecem sem explicação definitiva. Não há consenso sobre o que são essas presenças ou por que escolhem determinados locais e pessoas. Alguns pesquisadores acreditam que esses fenômenos estejam ligados a espaços marcados por isolamento extremo, onde pessoas viveram e morreram sem serem notadas. Outros sugerem que os reflexos funcionem como pontos frágeis entre realidades, permitindo que algo observe, aprenda e tente se manifestar. O fato é que relatos continuam surgindo, sempre semelhantes, sempre acompanhados da mesma sensação de invasão silenciosa. E entre todos os depoimentos coletados, uma frase se repete de forma inquietante. No momento do encontro, a pessoa não sentiu que estava vendo algo estranho, mas que finalmente estava sendo vista por algo que sempre esteve ali, esperando do outro lado do reflexo. A partir de ligações feitas para centrais de emergência em diferentes cidades do país, sempre durante a madrugada, sempre com o mesmo tipo de relato confuso e interrompido por silêncio repentino. Pessoas afirmavam estar conversando com alguém dentro de casa quando, de repente, percebiam que aquela presença não havia entrado, não tinha feito barulho algum, apenas estava ali. Um dos primeiros registros detalhados veio de uma mulher que morava sozinha em uma casa antiga herdada da família. Ela relatou que acordou ao ouvir alguém chamando seu nome do corredor, com uma voz idêntica à da própria mãe, falecida anos antes. Sem perceber o perigo imediato, respondeu automaticamente, perguntando o que era. A resposta veio próxima demais, quase ao lado da cama, mesmo sem passos ou portas sendo abertas. No instante em que acendeu o abajur, não havia ninguém, mas a sensação de presença permaneceu, pesada e sufocante. O mais inquietante foi o áudio da ligação gravada pela central. Durante vários segundos, além da voz da mulher, era possível ouvir uma respiração profunda, ritmada, que não pertencia a ela. Com a divulgação restrita desses registros, outros relatos semelhantes começaram a emergir, formando um padrão impossível de ignorar. Pessoas descreviam vozes familiares surgindo dentro de casa, sempre copiando com perfeição o tom, o ritmo e até expressões específicas de alguém próximo. Um homem afirmou ter conversado por quase um minuto com o que acreditava ser sua esposa, pedindo ajuda na cozinha. Ao chegar ao local, encontrou o ambiente vazio e silencioso. Segundos depois, recebeu uma mensagem da própria esposa dizendo que ainda estava no trabalho. O detalhe mais perturbador era que a voz não pedia ajuda de forma desesperada, mas conduzia a conversa, como se estivesse testando limites, observando reações. Em todos os casos, após o encontro, as casas pareciam diferentes, não visualmente, mas na sensação térmica e acústica, como se o ambiente tivesse perdido algo essencial.
Especialistas descartaram invasões físicas, já que não havia sinais de entrada forçada, pegadas ou alterações estruturais. Ainda assim, a convicção das testemunhas era absoluta: alguém esteve ali. Investigadores independentes começaram a chamar esse fenômeno de os imitadores, devido à precisão com que as vozes reproduziam pessoas reais. Ao analisar os locais afetados, descobriram que muitos eram imóveis antigos, com histórico de abandono, reformas incompletas ou longos períodos sem ocupação. Um pesquisador relatou que, ao passar uma noite em uma dessas casas, ouviu sussurros que não vinham de um ponto específico, mas pareciam surgir de dentro das paredes, do teto, do chão. Em determinado momento, ouviu sua própria voz chamando por ele do cômodo ao lado, exatamente com a mesma entonação que havia usado minutos antes ao falar ao telefone. Nenhum equipamento conseguiu localizar a origem sonora. Gravações captaram apenas ruídos abafados e variações de frequência que não correspondiam à fala humana normal. O mais estranho era a sensação compartilhada por todos os envolvidos. Aquilo não estava tentando se esconder, mas aprender, como se estivesse praticando antes de se manifestar completamente. As consequências psicológicas desses encontros foram profundas e consistentes. Muitas vítimas passaram a duvidar de estímulos básicos, evitando responder a chamados dentro de casa, mesmo quando reconheciam claramente a voz de alguém conhecido. Algumas relataram episódios em que a voz imitadora demonstrava frustração, repetindo frases com pequenas variações, como se estivesse ajustando algo. Uma mulher descreveu ouvir o próprio nome sendo chamado diversas vezes durante a madrugada, sempre um pouco mais próximo, embora permanecesse imóvel na cama. Em determinado momento, a voz parou de chamar e apenas respirou, como se estivesse parada diante da porta do quarto. Nenhuma explicação clínica conseguiu justificar o fenômeno coletivo. Psiquiatras destacaram que os relatos não apresentavam características típicas de alucinação, principalmente pela coerência entre casos e pela presença de registros de áudio que captavam sons incompatíveis com o ambiente. Um dos poucos registros considerados evidência direta veio de uma gravação doméstica feita por um sistema de monitoramento interno. O vídeo mostrava a sala vazia durante a madrugada, até que uma voz começou a falar, vinda de lugar nenhum. Não havia movimento algum, mas o áudio era claro. A voz dizia frases simples, como se estivesse treinando, nomes, perguntas curtas, entonações diferentes. Em determinado momento, a gravação captou algo ainda mais perturbador: duas vozes idênticas falando ao mesmo tempo, ligeiramente fora de sincronia. A família não estava em casa naquele período. Técnicos analisaram o sistema e confirmaram que não havia falha, invasão ou edição. O imóvel havia pertencido, anos antes, a um homem que viveu completamente isolado e faleceu sem que ninguém percebesse por dias. Esse detalhe passou a se repetir em outros casos, sempre envolvendo solidão extrema e longos períodos sem interação humana. Até hoje, os encontros com os imitadores permanecem sem qualquer explicação definitiva. Não se sabe se essas vozes são ecos de algo que ficou preso aos lugares ou manifestações de uma presença que observa e aprende a partir dos vivos. O padrão se mantém: casas silenciosas, vozes familiares, ausência total de corpos ou sombras, apenas som e presença. O que mais assusta as testemunhas não é o momento inicial do encontro, mas o que vem depois. Muitos relatam que, semanas mais tarde, começam a ouvir pequenas variações da própria voz em gravações, áudios de celular ou chamadas telefônicas. Como se algo tivesse aprendido o suficiente para atravessar limites mais sutis. E entre todos os relatos arquivados, uma conclusão se repete de forma inquietante: essas entidades não batem a porta, não se revelam por completo, porque já sabem exatamente como entrar. Esse caso começou a ser documentado a partir de relatos de pessoas que afirmavam ter encontrado alguém que simplesmente não deveria estar ali. Diferente de aparições rápidas ou vozes isoladas, esses encontros envolviam conversas completas, prolongadas, que só depois se revelavam impossíveis. O primeiro depoimento veio de um homem que trabalhava como vigia em um cemitério municipal afastado da cidade. Em uma madrugada comum, ele avistou uma senhora sentada em um dos bancos próximos à entrada, algo incomum naquele horário. Aproximou-se para avisar que o local estava fechado e iniciou uma conversa normal. Ela respondeu educadamente, falou sobre o clima, sobre como gostava do silêncio da noite e disse estar esperando alguém. O vigia não estranhou de imediato, até perceber que, apesar do vento forte, as roupas da mulher não se moviam.
Ao olhar com mais atenção, notou que seus pés não tocavam o chão. Quando piscou os olhos, o banco estava vazio. Mais tarde, ao verificar os registros do cemitério, encontrou uma foto antiga da mesma mulher, falecida havia mais de 30 anos, enterrada exatamente naquele setor. Após esse relato, outros começaram a surgir com características assustadoramente parecidas. Pessoas afirmavam ter interações completas com desconhecidos em locais públicos durante a noite, como praças, pontos de ônibus e hospitais antigos. As conversas eram sempre normais demais para parecerem sobrenaturais. Perguntas simples, comentários cotidianos, nenhum pedido de ajuda explícito. O detalhe inquietante surgia depois, quando as testemunhas tentavam localizar aquela pessoa novamente. Um jovem relatou ter conversado por quase 20 minutos com um homem em um ponto de ônibus abandonado, falando sobre trabalho e família. Dias depois, descreveu o encontro a um morador antigo da região, que empalideceu ao reconhecer a descrição. O homem correspondia exatamente a alguém que havia morrido em um assalto naquele mesmo ponto, anos antes. Em todos os casos, as descrições físicas coincidiam com registros antigos, fotos ou relatos de óbitos esquecidos, sempre ligados ao mesmo local do encontro. Investigadores passaram a chamar esses casos de os encontros prolongados, justamente por não se tratarem de visões rápidas ou manifestações agressivas. O mais perturbador era o comportamento dessas presenças. Elas pareciam conscientes, lúcidas, interessadas na conversa, mas evitavam falar sobre si mesmas. Sempre desviavam perguntas pessoais e, em determinado momento, encerravam o diálogo de forma abrupta, geralmente com uma frase vaga, como já está na hora ou ele está chegando. Um pesquisador que analisou múltiplos depoimentos percebeu que, durante essas conversas, o ambiente ao redor parecia desligado do mundo real. Testemunhas relatavam ausência total de ruídos externos, como carros, insetos ou vento, mesmo estando em locais abertos. Era como se, por alguns minutos, apenas duas existências compartilhassem aquele espaço, isoladas de todo o resto. Nenhum registro em câmeras de segurança conseguiu capturar essas presenças, apesar de as testemunhas garantirem que os encontros duraram tempo suficiente para serem registrados. As consequências desses encontros começaram a surgir dias ou semanas depois. Muitas pessoas passaram a sentir uma sensação constante de deslocamento, como se não estivessem completamente presentes em seus próprios corpos. Algumas relataram lapsos de memória relacionados à conversa, lembrando apenas de partes específicas, enquanto outras afirmavam recordar cada palavra com clareza perturbadora. Um detalhe comum era a sensação de terem sido observadas por algo mais durante o encontro, como se aquela conversa fosse apenas parte de algo maior. Em um dos relatos mais estranhos, uma mulher afirmou ter encontrado novamente a mesma pessoa semanas depois, no mesmo local. Desta vez, a presença parecia diferente, mais rígida, repetindo frases exatas da conversa anterior, como se estivesse reproduzindo algo decorado. Ao perceber isso, a mulher sentiu um pânico imediato e se afastou. Ao retornar ao local com outras pessoas, não encontrou ninguém, mas descreveu a sensação de que algo havia falhado naquela tentativa de contato. Um caso específico trouxe um novo nível de inquietação para as investigações. Um homem utilizou o celular para gravar discretamente parte de uma conversa que teve com uma dessas presenças em uma praça vazia. No vídeo, apenas o homem aparecia, falando sozinho. No entanto, o áudio captou claramente uma segunda voz respondendo, com entonação calma e pausada. Ao analisar a gravação, técnicos notaram algo estranho. A voz não apresentava variações naturais de respiração ou ritmo cardíaco comuns na fala humana. Era estável demais, quase mecânica. Quando o vídeo foi reproduzido para familiares da suposta presença descrita, alguns reconheceram imediatamente a voz como pertencente a alguém falecido anos antes. Nenhuma explicação técnica conseguiu justificar como aquela voz foi captada sem que houvesse uma fonte física visível. O arquivo permanece arquivado como uma das poucas evidências sonoras desses encontros. Até hoje, os encontros prolongados seguem sendo relatados de forma esporádica, sempre à noite, sempre em locais marcados por mortes esquecidas ou histórias mal resolvidas. Não há relatos de violência direta, apenas a sensação inquietante de interação com algo que imita perfeitamente a vida, mas não pertence a ela. Pesquisadores divergem sobre a natureza dessas presenças. Alguns acreditam que sejam resquícios de consciência presos a lugares específicos, enquanto outros sugerem que sejam algo diferente, aprendendo a se comportar como humano por meio da observação.
O que permanece constante em todos os depoimentos é a mesma conclusão silenciosa. Essas entidades não aparecem para assustar imediatamente. Elas conversam, observam, aprendem. E quando vão embora, deixam para trás a sensação incômoda de que, por alguns minutos, a linha entre os vivos e algo indefinido foi atravessada sem que ninguém percebesse. Tudo começou a ser relatado por pessoas que afirmavam ter recebido ajuda de estranhos em momentos críticos, apenas para descobrirem depois que aquela ajuda jamais poderia ter existido. Diferente de aparições assustadoras imediatas, esses encontros eram marcados por alívio inicial, seguido por um terror lento e crescente quando a verdade vinha à tona. O primeiro registro documentado envolvia um motorista que sofreu uma pane elétrica em uma estrada deserta durante a madrugada. Sem sinal de celular e com o carro completamente apagado, ele desceu para tentar avaliar o problema quando viu, ao longe, um homem se aproximando com uma lanterna fraca. O desconhecido falou de forma calma, orientou o motorista a esperar e afirmou que iria resolver. Em poucos minutos, o carro voltou a funcionar. Antes que pudesse agradecer, o motorista percebeu que o homem havia desaparecido. No dia seguinte, ao comentar o ocorrido em um posto próximo, ouviu algo que o fez gelar. Ninguém passava a pé naquela estrada havia décadas, desde um acidente fatal que matou um funcionário da antiga companhia elétrica exatamente naquele ponto. Após esse relato, outros casos semelhantes começaram a surgir, sempre envolvendo situações de vulnerabilidade extrema. Pessoas perdidas em trilhas afirmavam ser guiadas por alguém que surgia silenciosamente, indicava o caminho correto e desaparecia assim que o perigo passava. Uma mulher relatou ter sido conduzida para fora de uma mata fechada por uma senhora que caminhava à frente, sem nunca olhar para trás. Ao alcançar a estrada, a mulher virou-se para agradecer e não encontrou ninguém. Horas depois, soube por moradores locais que aquela trilha era conhecida por um antigo desaparecimento, uma idosa que tentou ajudar turistas e nunca mais foi vista. Em todos os casos, o comportamento do ajudante era extremamente preciso, quase automático, como se soubesse exatamente o que fazer, mas não demonstrasse qualquer emoção além do necessário. Nenhuma dessas presenças aceitava agradecimentos ou prolongava o contato além do essencial. Investigadores passaram a chamar esses relatos de os auxiliadores, destacando o padrão inquietante de intervenções perfeitas e silenciosas. Ao analisar os locais dos encontros, perceberam que quase todos estavam associados a mortes ocorridas durante tentativas de resgate ou ajuda a terceiros. Um pesquisador relatou ter entrevistado um sobrevivente de afogamento que afirmou ter sido puxado para fora da água por alguém com força desproporcional. Ao recuperar a consciência, estava sozinho na areia. Posteriormente, descobriu que um salva-vidas havia morrido naquele mesmo trecho anos antes, ao tentar salvar uma criança. O detalhe mais perturbador desses relatos era a ausência total de diálogo desnecessário. As presenças não perguntavam nomes, não davam explicações, apenas agiam. Isso levou alguns especialistas a levantar a hipótese de que essas entidades não estavam ali para se comunicar, mas para repetir algo que ficou incompleto. Com o tempo, ficou claro que esses encontros também deixavam marcas profundas nas testemunhas. Muitos relataram uma sensação persistente de dívida, como se tivessem sido salvos à custa de algo que não compreendiam totalmente. Alguns afirmaram ouvir passos ou ver silhuetas à distância nos dias seguintes, sempre observando, nunca se aproximando novamente. Um homem relatou que, após ser ajudado por uma dessas presenças durante um acidente doméstico, passou a sonhar repetidamente com alguém parado à porta de sua casa, segurando a maçaneta, mas sem entrar. Psicólogos apontaram que o padrão emocional não correspondia a traumas comuns, pois o medo vinha misturado com gratidão e culpa. O sentimento dominante era o de que aquela ajuda não foi aleatória, mas direcionada, como se algo tivesse escolhido intervir naquele momento específico. Um dos casos mais perturbadores foi registrado por uma câmera de segurança instalada em uma estrada rural. As imagens mostravam um carro parado no acostamento e, minutos depois, uma figura se aproximando lentamente. A resolução era baixa, mas era possível ver a figura se inclinar em direção ao veículo e permanecer ali por alguns segundos. Em seguida, o carro ligava e partia. Quando o vídeo foi analisado quadro a quadro, um detalhe chamou a atenção: a figura não projetava sombra, mesmo com a luz dos faróis diretamente sobre ela. Registros históricos confirmaram que, naquele exato ponto, um homem havia morrido atropelado décadas antes, enquanto tentava sinalizar a estrada para evitar novos acidentes.
Nenhuma explicação técnica conseguiu justificar a ausência da sombra ou a falha das câmeras em captar detalhes mais claros da presença. Até hoje, os encontros com os auxiliadores permanecem sem explicação definitiva. Não se sabe se essas presenças são manifestações de culpa, resquícios de consciência ou algo que opera segundo regras desconhecidas. O padrão, no entanto, é inegável. Surgem apenas quando alguém está em perigo real, ajudam de forma precisa e desaparecem sem deixar vestígios físicos. Muitos sobreviventes afirmam que o momento mais assustador não foi o encontro em si, mas a descoberta posterior de que quem os ajudou já estava morto havia anos. Em todos os depoimentos finais, uma sensação se repete de forma inquietante. Essas entidades não salvam para serem lembradas. Elas salvam porque, em algum ponto do passado, falharam. E continuam retornando, noite após noite, tentando corrigir algo que jamais pôde ser concluído. A partir de relatos vindos de hospitais, casas de repouso e residências onde pessoas estavam em seus últimos momentos de vida, mas não apenas delas. Familiares, enfermeiros e médicos passaram a relatar encontros perturbadores com alguém que aparecia pouco antes da morte de um paciente, sempre da mesma forma silenciosa e impossível de explicar. Uma enfermeira veterana afirmou que, durante um plantão noturno, viu um homem parado no fim do corredor da ala de cuidados paliativos. Ele não usava uniforme, não parecia visitante e não constava em nenhum registro. O detalhe que a fez congelar foi perceber que todos os quartos próximos àquela ala estavam completamente silenciosos, como se o ambiente tivesse sido isolado do resto do hospital. Minutos depois, um dos pacientes faleceu de maneira súbita e tranquila, sem qualquer intercorrência médica. Quando a enfermeira voltou a olhar para o corredor, o homem havia desaparecido. Aquela não foi a última vez que ela o viu. Com o passar dos meses, outros profissionais começaram a relatar a mesma presença. Sempre descrita de forma semelhante: aparência humana, expressão neutra, roupa simples e um olhar fixo, atento, mas sem emoção aparente. O padrão era inquietante. A figura surgia pouco antes de uma morte inesperada ou silenciosa demais para o quadro clínico. Um médico relatou ter visto alguém sentado ao lado da cama de um paciente em coma profundo, com a mão apoiada sobre o colchão. Ao questionar quem era, a figura apenas se levantou e saiu do quarto sem responder. Ao verificar os sinais vitais do paciente segundos depois, constatou o óbito. Câmeras de monitoramento nunca registraram a presença, mesmo quando posicionadas diretamente nos corredores ou quartos. Ainda assim, os relatos eram consistentes demais para serem ignorados, sempre acompanhados de uma sensação pesada, mas curiosamente serena, como se algo inevitável estivesse sendo organizado. Investigadores passaram a chamar essa entidade de observador final, não por escolha simbólica, mas pela forma como ele nunca interferia, nunca falava, nunca tocava diretamente. Apenas observava. Em residências onde idosos viviam sozinhos, familiares relataram ter visto alguém sentado em silêncio pouco antes de encontrarem um corpo sem vida. Uma mulher contou que, ao visitar a avó sem aviso prévio, viu um homem parado atrás da porta do quarto, observando a idosa dormir. Assustada, gritou, e a figura simplesmente não estava mais ali. Horas depois, a avó faleceu durante o sono. O mais perturbador era que essas presenças nunca causavam pânico imediato. Quem as via sentia um desconforto profundo, mas também uma estranha calma, como se o ambiente estivesse sendo preparado para algo definitivo. Nenhuma explicação psicológica conseguiu justificar por que tantas pessoas descreviam exatamente a mesma sensação. As consequências desses encontros foram diferentes de qualquer outro fenômeno sobrenatural documentado. Testemunhas não relatavam perseguições, vozes ou manifestações posteriores. Em vez disso, carregavam uma certeza silenciosa de terem presenciado algo que não deveria ser visto. Alguns profissionais pediram transferência após repetidos encontros, alegando que passaram a prever mortes sem qualquer base clínica, apenas pela sensação de presença no ambiente. Um enfermeiro afirmou que, sempre que sentia o ar ficar pesado e silencioso demais, sabia que alguém não passaria daquela noite. O mais inquietante é que, em alguns casos raros, a presença foi vista, mas a morte não ocorreu imediatamente. Nessas situações, os pacientes relatavam sonhos intensos, descrevendo alguém que os observava à distância, esperando pacientemente. Dias depois, o desfecho acontecia sem sinais de sofrimento.
Um dos poucos registros indiretos considerados relevantes veio de um áudio captado acidentalmente em um quarto hospitalar. Durante a madrugada, o microfone registrou longos períodos de silêncio absoluto, seguidos por um som quase imperceptível, semelhante a uma respiração profunda, mas extremamente irregular. Técnicos analisaram o arquivo e não conseguiram associar o som a nenhum equipamento médico ou humano presente no local. O paciente daquele quarto faleceu minutos após o término da gravação. O mais estranho é que, em outros quartos, o mesmo padrão sonoro foi identificado antes de óbitos, sempre com pequenas variações, como se algo estivesse presente, mas fora da percepção visual. Nenhuma imagem, nenhuma sombra, apenas a sensação de que algo observava o fim com atenção absoluta. Até hoje, o observador final permanece como um dos encontros sobrenaturais mais difíceis de classificar. Ele não ameaça, não consola, não interage. Apenas aparece, observa e desaparece quando o ciclo se encerra. Pesquisadores debatem se essa presença seria uma personificação da morte, um guardião de transição ou algo ainda mais distante da compreensão humana. O padrão, porém, é incontestável. Ele surge apenas quando o fim está próximo e nunca deixa vestígios físicos. Aqueles que o veem raramente falam sobre o assunto, não por medo imediato, mas pela sensação profunda de terem testemunhado algo definitivo demais para ser explicado. E entre todos os relatos arquivados, uma conclusão silenciosa se repete: a morte nem sempre chega sozinha. Às vezes, ela é precedida por algo que observa, espera e garante que ninguém atravesse esse limite sem ser notado. O caso começou a ser relatado por pessoas que afirmavam ter sido observadas por algo que não se escondia, mas também não se revelava por completo. Diferente de encontros diretos, essas experiências envolviam a sensação constante de estar sendo acompanhado, seguido ou vigiado por uma presença invisível, que se tornava perceptível apenas em momentos específicos. O primeiro depoimento veio de um homem que trabalhava como motorista de aplicativo em turnos noturnos. Ele relatou que, ao estacionar em ruas vazias para guardar chamadas, sentia claramente alguém se aproximar do carro, como se estivesse prestes a abrir a porta traseira. O problema era que, ao olhar pelos retrovisores ou virar a cabeça, nunca havia ninguém. Ainda assim, o peso no ar e a sensação de proximidade eram tão reais que ele chegou a trancar as portas repetidas vezes por impulso. Em uma madrugada específica, ao ligar a câmera interna do veículo, percebeu algo perturbador. A gravação captava um leve deslocamento no banco traseiro, como se alguém tivesse se sentado ali, mesmo sem qualquer pessoa visível. Após esse relato, surgiram casos semelhantes envolvendo pedestres, ciclistas e moradores de regiões pouco movimentadas. Pessoas afirmavam caminhar por ruas conhecidas quando, de repente, sentiam passos acompanhando seus, perfeitamente sincronizados. Quando paravam, os passos cessavam. Quando retomavam a caminhada, o som retornava imediatamente, sempre à mesma distância. Uma mulher relatou que, ao atravessar uma praça à noite, sentiu uma presença tão próxima que chegou a ouvir uma respiração atrás de si. Ao se virar bruscamente, não encontrou ninguém. O mais inquietante ocorreu ao chegar em casa e revisar imagens da câmera externa. O vídeo mostrava a mulher entrando apressada, enquanto, segundos depois, uma distorção sutil atravessava o enquadramento, como se algo tivesse passado pelo portão sem ser fisicamente visível. Nenhuma falha técnica explicou o ocorrido. O padrão começava a se repetir com frequência alarmante. Investigadores passaram a chamar esse fenômeno de os acompanhantes, devido à forma como a presença nunca se manifestava sozinha, apenas em associação direta com alguém específico. Ao analisar os perfis das testemunhas, um detalhe chamou a atenção. Muitas haviam passado recentemente por situações de risco, acidentes evitados por pouco, cirurgias graves ou episódios de quase morte. Um pesquisador relatou que, ao entrevistar um sobrevivente de um grave acidente de trânsito, ouviu dele a mesma descrição. Desde o ocorrido, sentia alguém sempre logo atrás, especialmente em ambientes silenciosos. Em um teste controlado, sensores de movimento foram instalados em sua casa. Durante a madrugada, os sensores eram ativados repetidamente em sequência, como se algo percorresse os corredores acompanhando o deslocamento do morador, mas nenhuma imagem era registrada pelas câmeras. Era como se a presença existisse apenas parcialmente no espaço físico. Com o tempo, os acompanhantes passaram a demonstrar um comportamento ainda mais inquietante. Algumas testemunhas afirmaram sentir toques leves,
como dedos encostando no ombro ou nas costas, sempre rápidos demais para serem confirmados visualmente. Um homem relatou que, ao subir uma escada escura em casa, sentiu claramente uma mão empurrando levemente suas costas, como se o incentivasse a continuar. Ao se virar, não havia ninguém. Dias depois, passou a ouvir sussurros indistintos, não como palavras claras, mas como tentativas frustradas de comunicação. Psicólogos descartaram transtornos dissociativos, pois os relatos apresentavam coerência entre diferentes pessoas, sem contato prévio entre si. O mais perturbador era a sensação compartilhada. Aquilo não parecia hostil, mas também não parecia benigno. Apenas estava ali, acompanhando, observando cada movimento com atenção constante. Um dos casos mais documentados ocorreu quando um homem decidiu testar deliberadamente a presença que sentia há semanas. Ele posicionou um gravador de áudio e uma câmera em um corredor estreito de sua casa e caminhou lentamente à frente, parando subitamente. No áudio, era possível ouvir seus passos cessarem, seguidos por um segundo conjunto de passos que paravam logo depois. A câmera, porém, não registrou ninguém além dele. Em determinado momento, o áudio captou um som abafado, semelhante a uma respiração profunda, muito próxima do microfone. Técnicos analisaram o material e confirmaram que o som não correspondia à respiração humana comum, apresentando regularidade artificial. Dias depois desse experimento, o homem relatou que a sensação de acompanhamento diminuiu drasticamente, como se algo tivesse perdido o interesse ou concluído algum tipo de observação. Até hoje, os acompanhantes permanecem como um dos fenômenos mais inquietantes entre os encontros sobrenaturais não explicados. Eles não se mostram, não atacam, não se comunicam claramente. Apenas seguem, observam e permanecem próximos por períodos que variam de dias a meses. Pesquisadores divergem sobre sua natureza. Alguns acreditam que sejam entidades ligadas a limiares entre vida e morte, enquanto outros sugerem que sejam algo que se conecta a pessoas que, de alguma forma, deveriam ter partido, mas não partiram. O que permanece constante é o relato final das testemunhas. Em algum momento, a presença simplesmente vai embora, sem aviso. E o alívio que vem depois é sempre acompanhado por uma sensação inquietante, a de que algo esteve ali não para proteger, nem para ameaçar, mas para garantir que aquele indivíduo ainda pertencia a este lado da realidade. A partir de relatos feitos por pessoas que afirmavam ter recebido mensagens vindas de lugares onde não deveria existir qualquer tipo de comunicação. Não eram chamadas comuns, nem mensagens enviadas por engano, mas contatos diretos, claros e direcionados, sempre em momentos de completo silêncio. O primeiro caso documentado envolveu um homem que trabalhava como vigia noturno em uma escola pública desativada. Durante a madrugada, seu celular vibrou com uma notificação de mensagem de texto. O remetente não tinha número identificado, apenas um campo em branco. A mensagem era curta e direta: "Não fica aí". O vigia ignorou, acreditando ser algum erro do sistema, até perceber que o sinal do celular estava completamente indisponível. Nenhuma rede, nenhum dado ativo. Minutos depois, ele ouviu passos vindos do corredor principal da escola, lentos e arrastados. Ao sair para verificar, encontrou os corredores vazios. Ao voltar para a guarita, o celular vibrou novamente, exibindo uma nova mensagem do mesmo remetente invisível: "Eu avisei". Após esse caso, surgiram relatos semelhantes em diferentes regiões, sempre envolvendo mensagens recebidas em locais isolados ou considerados abandonados. Pessoas afirmavam receber ligações silenciosas, áudios vazios ou textos curtos, sempre relacionados ao ambiente em que estavam. Uma mulher relatou ter recebido uma chamada enquanto caminhava sozinha por uma estrada rural à noite. Ao atender, ouviu apenas um ruído baixo, semelhante a vento passando por corredores fechados. Segundos depois, a ligação caiu e uma mensagem surgiu na tela: "Não olha para trás". Assustada, ela correu até o carro e deixou o local. No dia seguinte, soube que naquela mesma estrada ocorreram diversos relatos de pessoas que afirmavam ver alguém parado no meio do caminho, imóvel, observando. O padrão se repetia de forma inquietante. A mensagem sempre chegava antes de algo inexplicável acontecer. Investigadores passaram a chamar esse fenômeno de os comunicantes, devido à forma como as mensagens pareciam vir de algo que conhecia o ambiente e o perigo associado a ele. Ao analisar os dispositivos usados pelas testemunhas, técnicos não encontraram qualquer registro de origem,
número, IP ou falha de sistema. Em muitos casos, as mensagens simplesmente desapareciam após algumas horas, como se nunca tivessem existido. Um pesquisador relatou que, ao visitar um prédio abandonado conhecido por relatos estranhos, recebeu uma notificação em um radiocomunicador antigo, mesmo sem baterias instaladas. A transmissão dizia apenas: "Você não deveria estar aqui agora." O mais perturbador era que essas comunicações nunca se prolongavam. Não havia diálogo. Apenas avisos curtos, quase urgentes, como se algo estivesse tentando intervir sem poder se manifestar completamente. Com o tempo, ficou evidente que nem todos os avisos eram obedecidos. Pessoas que ignoraram as mensagens relataram experiências ainda mais perturbadoras. Um jovem afirmou ter recebido uma mensagem dizendo "sai", enquanto explorava um galpão abandonado. Decidiu continuar. Minutos depois, ouviu batidas metálicas vindas do teto e sentiu uma mudança brusca na temperatura do ambiente. Seu celular desligou completamente. Ao sair do galpão em pânico, encontrou marcas profundas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado ali recentemente. Técnicos analisaram o aparelho e constataram que não havia qualquer dano físico que justificasse o desligamento repentino. O padrão se repetia. Os avisos não causavam medo imediato, mas ignorá-los parecia desencadear algo muito pior. Um dos registros mais inquietantes foi feito por meio de uma gravação de tela. Um homem decidiu registrar o celular enquanto caminhava por um hospital abandonado durante a madrugada. No vídeo, era possível ver o sinal do aparelho cair completamente, seguido por uma notificação surgindo do nada. O texto dizia: "Ele já te viu." Imediatamente após a mensagem, o áudio da gravação captou um som seco, semelhante a algo pesado se movendo rapidamente em outro andar. O homem fugiu do local e, ao revisar o vídeo depois, percebeu um detalhe ainda mais perturbador. Segundos antes da notificação aparecer, a câmera frontal havia sido ativada brevemente, como se algo tivesse tentado acessar o aparelho. Nenhuma explicação técnica conseguiu justificar o ocorrido. Até hoje, os comunicantes permanecem como um dos fenômenos sobrenaturais mais inquietantes já relatados. Não se sabe se essas mensagens são enviadas por algo tentando ajudar, alertar ou simplesmente interagir de forma limitada com o mundo físico. O padrão, no entanto, é claro: surgem apenas em locais marcados por isolamento, tragédias ou eventos não resolvidos. Nunca pedem nada. Nunca se explicam. Apenas avisam. Aqueles que obedecem raramente vivenciam algo além do susto inicial. Já os que ignoram os alertas carregam relatos muito mais profundos e perturbadores. E entre todos os depoimentos coletados, uma conclusão silenciosa se repete: nem toda mensagem inexplicável é um erro. Algumas parecem ser a única forma que algo encontrou para dizer que o perigo já estava ali, esperando ser notado. O relato começou a surgir a partir de experiências envolvendo pessoas que afirmavam ter entrado em lugares onde o tempo simplesmente não se comportava da forma correta. Não eram apagões de memória nem confusão comum, mas a sensação clara de que algo havia sido pulado, repetido ou alterado. O primeiro depoimento registrado veio de um casal que viajava à noite por uma estrada estadual pouco movimentada. Segundo eles, após uma curva longa e escura, passaram por um pequeno trecho iluminado por um único poste antigo. Ao atravessarem aquele ponto, o relógio do painel marcou um salto brusco de quase 40 minutos, mesmo sem o carro ter parado ou reduzido a velocidade. A estrada à frente parecia a mesma, mas o ambiente estava silencioso demais, sem vento, insetos ou qualquer outro veículo. O casal descreveu uma sensação imediata de desconforto, como se tivessem atravessado algo invisível. Ao chegarem ao destino, descobriram que haviam sido dados como desaparecidos por quase uma hora, tempo que não conseguiam explicar de forma alguma. Após esse caso, relatos semelhantes começaram a aparecer em regiões diferentes, sempre associados a locais específicos: túneis antigos, estradas isoladas, trilhas pouco usadas e até corredores longos de prédios antigos. Pessoas afirmavam entrar em um desses lugares e sair com a certeza de que algo havia acontecido ali dentro, mesmo sem lembrar exatamente o que. Um homem relatou ter atravessado um túnel urbano a pé e percebido que, ao sair do outro lado, o céu havia mudado completamente de cor, como se o horário fosse outro. Seu celular indicava que apenas 2 minutos haviam passado, mas mensagens recebidas mostravam respostas enviadas quase uma hora depois de sua última interação.
O mais perturbador era a sensação comum entre todas as testemunhas. Nenhuma lembrança clara do período ausente, apenas fragmentos desconexos, como ecos de algo que não deveria ser lembrado por completo. Investigadores passaram a chamar esses eventos de zonas de lapso, devido à forma como o tempo parecia falhar dentro de áreas bem delimitadas. Ao analisar mapas e relatos antigos, descobriram que muitos desses pontos coincidiam com locais de acidentes graves, massacres esquecidos ou obras interrompidas abruptamente. Em uma trilha rural, exploradores relataram ouvir sons distantes enquanto atravessavam um trecho específico. Vozes abafadas, passos em múltiplas direções e um ruído semelhante a metal sendo arrastado. Nenhum desses sons continuava após a saída do local. Equipamentos de medição não registravam variações significativas, mas relógios analógicos frequentemente atrasavam ou adiantavam após a travessia. Um pesquisador afirmou que, ao revisar depoimentos, percebeu que todos descreviam a mesma sensação física, pressão na cabeça e um breve estado de confusão, seguido por um alívio imediato ao sair da área. As consequências desses lapsos começaram a se manifestar dias depois. Algumas pessoas passaram a ter sonhos recorrentes ambientados nos locais onde o tempo falhou, mas com detalhes que nunca haviam percebido conscientemente. Outras relataram flashes repentinos de memórias que não reconheciam como suas. Mãos desconhecidas, corredores diferentes, vozes chamando nomes que não eram os delas. Um homem afirmou ter acordado certa noite com a certeza absoluta de que havia conversado com alguém durante o lapso, mesmo sem lembrar do diálogo. Em outro caso, uma mulher percebeu que seu relógio pessoal sempre parava exatamente no mesmo horário da travessia sempre que ela passava por aquele ponto da estrada. Técnicos não encontraram defeito algum no objeto. O medo não vinha do que lembravam, mas da sensação clara de que algo havia sido vivido e removido deliberadamente. Um dos relatos mais inquietantes envolveu uma gravação feita por uma câmera veicular. O vídeo mostrava o carro entrando em um trecho de estrada envolto por neblina leve. Durante quase 50 minutos de gravação, a imagem permanecia praticamente idêntica. A estrada, os faróis, a neblina imóvel. Não havia curvas, não havia progresso visível. De repente, sem transição clara, o carro surgia quilômetros à frente, já fora da área. O motorista não lembrava de ter dirigido durante aquele período. Ao analisar o áudio, técnicos encontraram algo perturbador. Ruídos muito baixos, semelhantes a conversas distantes e um som repetitivo, como se alguém estivesse marcando um ritmo. Nenhuma voz era clara o suficiente para ser compreendida. O vídeo foi considerado autêntico, sem sinais de edição ou falha contínua. Até hoje, os lapsos de tempo continuam sendo um dos encontros sobrenaturais mais difíceis de explicar. Não há consenso se essas zonas representam falhas naturais, interferências desconhecidas ou algo tentando interagir fora das regras normais da realidade. O padrão, porém, permanece constante. Quem atravessa esses locais sente que algo acontece, mesmo sem conseguir lembrar. Pesquisadores acreditam que o esquecimento não seja um efeito colateral, mas parte essencial do fenômeno. Como se a mente humana não fosse capaz de sustentar o que realmente ocorre ali dentro. E entre todos os relatos finais, uma frase aparece repetidamente, dita por pessoas que jamais se conheceram. O mais assustador não foi perder tempo, foi a certeza de que, durante aquele período, elas não estavam sozinhas, e que algo fez questão de garantir que nunca se lembrassem completamente do encontro. Tudo começou a ser registrado a partir de experiências envolvendo pessoas que afirmavam ter sido chamadas por alguém que nunca apareceu. Diferente dos casos de vozes familiares, esses encontros envolviam nomes sendo pronunciados com precisão absoluta por vozes desconhecidas, sempre em locais onde a pessoa estava completamente sozinha. O primeiro depoimento veio de um homem que trabalhava como vigia noturno em um estacionamento subterrâneo de um prédio antigo. Durante a ronda, ouviu claramente alguém chamando seu nome vindo do fundo do corredor de vagas desativadas. A voz era masculina, firme, sem emoção. Ao responder, perguntando quem estava ali, ouviu novamente seu nome, desta vez mais próximo. Nenhum eco, nenhum ruído ambiente acompanhava o som. Ao avançar alguns passos, a iluminação do corredor piscou brevemente, e o silêncio voltou de forma abrupta. O homem relatou que, naquele instante, teve a certeza irracional de que não deveria responder novamente, como se algo estivesse testando sua atenção. Após esse caso, outros relatos semelhantes começaram a surgir, sempre envolvendo a mesma dinâmica.
Alguém chamava, a pessoa respondia, e a presença nunca se revelava. Uma mulher afirmou ter ouvido seu nome enquanto caminhava sozinha por um prédio administrativo após o expediente. A voz vinha do andar superior, repetindo seu nome com intervalos regulares, como se estivesse calculando o tempo da resposta. Assustada, decidiu não responder e saiu do local. No dia seguinte, soube que aquele andar estava fechado havia anos devido a um incêndio antigo que vitimou vários funcionários. O mais perturbador era que todos os relatos indicavam o mesmo tom de voz, neutro, controlado, sem qualquer traço de urgência ou emoção, como se o objetivo não fosse pedir ajuda, mas confirmar algo. Investigadores passaram a chamar esse fenômeno de os chamadores, devido à forma como a interação dependia exclusivamente da resposta humana. Ao analisar os locais dos relatos, perceberam que muitos estavam associados a desaparecimentos ou mortes onde o corpo nunca foi encontrado. Um pesquisador relatou ter visitado um desses prédios durante a madrugada e ouvido, gravado em áudio, uma voz chamando um nome que não era o seu. Ao analisar o material depois, descobriu que o nome correspondia a um antigo funcionário desaparecido décadas antes. Em outro caso, moradores relataram ouvir seus nomes sendo chamados de diferentes pontos da casa, sempre de locais vazios. Equipamentos de gravação captaram as vozes, mas nunca localizaram a origem física do som. As consequências desses encontros começaram a se manifestar de forma sutis, porém inquietantes. Pessoas que responderam às chamadas relataram lapsos de memória, sensação de confusão prolongada e sonhos recorrentes envolvendo corredores intermináveis e vozes distantes. Um homem afirmou que, após responder 3 vezes a uma dessas chamadas, começou a ouvir seu próprio nome sendo pronunciado em gravações antigas de áudio, mesmo quando ele não estava presente nelas. Psicólogos descartaram alucinações auditivas comuns, pois os relatos apresentavam consistência entre indivíduos diferentes e registros sonoros objetivos. O medo não estava apenas na voz, mas na sensação clara de que algo havia sido ativado no momento da resposta, como se atender ao chamado fosse um convite involuntário. Um dos registros mais inquietantes foi captado por um sistema de monitoramento residencial. Durante a madrugada, a câmera gravou um corredor vazio enquanto uma voz chamava o nome do morador repetidamente, cada vez mais próxima do microfone. Não havia qualquer sombra, movimento ou distorção visível. Em determinado momento, a voz parou subitamente, seguida por um silêncio profundo. Minutos depois, o morador apareceu no corredor, aparentemente desorientado, olhando ao redor como se tivesse acordado de um transe. Ele não lembrava de ter saído do quarto. Técnicos confirmaram que o áudio não havia sido adulterado e que não existia fonte sonora identificável no local. O mais perturbador foi perceber que, ao analisar o espectro do som, a voz não apresentava variações naturais de respiração humana. Até hoje, os chamadores permanecem como um dos encontros sobrenaturais mais inquietantes e perigosos já relatados. Eles não se mostram, não se aproximam fisicamente, não ameaçam de forma direta. Apenas chamam. Pesquisadores acreditam que a resposta humana seja o elemento central do fenômeno, como se algo precisasse ser reconhecido para avançar um passo além. O padrão é claro: quanto mais vezes a pessoa responde, mais intensas se tornam as consequências. Por isso, entre investigadores e testemunhas, uma recomendação silenciosa passou a circular: se ouvir seu nome sendo chamado em um lugar onde não há ninguém, não responda. Porque, segundo todos os relatos finais, o momento exato em que a voz recebe uma resposta parece ser o instante em que algo confirma que foi notado, e decide não ir embora.